o Alexandre de Moraes não vai cair. Quem vai cair vai ser o Toffoli para dizer que a culpa era dele, né? E aí o pessoal quer tirar o Toffoli. E a questão toda é, como eu expliquei para vocês, que justamente devido ao que o Alexandre de Moraes fez no STF, teve uma reunião do Lula com o Alexandre de Moraes e nessa reunião ficou acertado que a culpa de tudo é do Toffoli. Embora tenha sido o Alexandre de Moraes que fez o acordo com o Vorcaro, tenha sido o Alexandre de Moraes que ligou para o Galípolo para tentar interceder a favor do Banco Master e coisa e tal, o Alexandre de Moraes não vai cair. Quem vai cair vai ser o Toffoli para dizer que a culpa era dele, né? Toffoli pode cair? Toffoli pode ser retirado da frente do caso Master? Pode pedir para sair da relatoria do caso Master? Essa é a notícia de hoje do Globo, da coluna do Lauro Jardim, e eu vou te contar como a saída do Toffoli pode ser ainda pior para o caso Master do que está acontecendo hoje. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu joinha, porque com o seu joinha o conteúdo é distribuído para mais pessoas. Bom, a coluna dá conta de que está se formando um consenso no STF. Quando se forma um consenso no STF, pode ter certeza, não é para o seu bem. E o consenso no STF é de que o Toffoli precisa sair da frente do caso Master, seja porque ele tem feito uma série de trapalhadas nesses 50 dias que está à frente dessas investigações, seja pelas razões óbvias de que ele tem parentes negociando coisas e bens e ressortes que têm ligações societárias com o Banco Master, e isso é obsceno, é pornográfico. No entanto, a intenção dos ministros do STF, eu vou te contar que não é das melhores. Se o Toffoli sair da frente do caso, o caso vai ser sorteado para algum outro ministro. E esse outro ministro, se ele tiver 2 neurônios, 1 mais 1, não precisa ser muito. Se ele tiver 2 neurônios, ele vai olhar para tudo aquilo que o Toffoli fez até agora e falar: isso é ilegal, isso é irregular, isso é inconstitucional, isso não pode continuar dessa forma. E esse ministro, repito, se não tiver 2 neurônios defeituosos, vai olhar e receber os advogados do Master um pedido de anulação de tudo o que aconteceu até agora, de todas as operações, de todos os celulares apreendidos, enfim, de tudo que houve até agora, vai olhar para isso e falar: tudo é nulo. Tudo deve ser descartado, tudo não pode mais ser usado como provas, porque as provas que são obtidas no processo penal, no processo criminal, as provas que são obtidas de forma ilegal estão contaminadas. É a história da árvore que contamina os seus frutos. Se a árvore está envenenada, os frutos todos estão envenenados. Essa é a máxima do direito penal. Portanto, se houve ilegalidade, e só houve ilegalidade na conduta do Toffoli à frente desse caso, então todas as provas também são ilegais e não poderão ser utilizadas contra o Vorcaro e contra os envolvidos no Banco Master, inclusive os parentes do Toffoli e quem sabe até ele próprio. Então, essa me parece ser uma grande jogada. O STF falar assim: opa, vamos tirar o Toffoli, porque o Toffoli não tem condições de estar à frente desse caso. O Toffoli tem parentes envolvidos. Aí eles tiram o Toffoli e o Toffoli fica numa boa, porque com isso ele livrou todo mundo. Todas as ilegalidades que ele cometeu vão ser utilizadas pelos advogados do Master e nas mãos de um novo ministro para anular tudo, para soterrar tudo e quem sabe até não devolver tudo para a primeira instância da Justiça Federal, de onde esse caso saiu, de onde esse caso brotou, e aí julga tudo de novo, novamente todas as investigações têm de ser feitas. Esses celulares nunca mais a gente vai ver, esses que foram lacrados e apreendidos, esses documentos, essas provas, nada disso mais vai aparecer porque tudo está contaminado, e aí o caso vai andar lentamente e acabar prescrito, como exatamente eles fizeram com a Lava Jato. Eles fizeram exatamente isso com a Lava Jato, é a mesmíssima coisa. Um monte de ilegalidades tornam o caso impossível de ser julgado. Pois é, esse caso está esquentando os bastidores ali em Brasília
E agora, o ministro Fachin, que é o presidente do STF, que estava em suas férias, gozando das suas férias ali, voltou correndo para resolver exatamente isso aqui que o André Marcílio acabou de falar, para colocar um pano quente em cima dessa história que está dando o que falar. Será que o Alexandre de Moraes deu um telefonema pro Fachin e falou assim, volta correndo que o bicho tá pegando aqui? Mas eu acho que ele não vai conseguir apagar esse incêndio não. Sabe por quê, pessoal? A Polícia Federal acabou de falar aqui que receberam informações de que familiares do Dias Toffoli podem estar envolvidos com a chefia, os cabeças integrantes do PCC, primeiro comando da capital, você já sabe, assim como tem um comando vermelho ali no Rio de Janeiro, na capital de São Paulo também tem uma organização criminosa. E aí, agora fedeu tudo. Nós vamos mostrar isso aqui. Antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Olha só, pessoal, quem vai trazer para nós aqui agora é ninguém mais e ninguém menos do que ele, o Thiago Pavinato, que tem informações novas sobre esse caso do Dias Toffoli, a Polícia Federal e qual será o envolvimento dele aí com o PCC. Vamos ver isso agora. O executivo Silvano Gerstel é investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, que não é o Partido Comunista Chinês. É o primeiro comando da capital. É a facção de narcotráfico. É o grupo, no entendimento estadunidense, terrorista internacional, narcotraficante, mais poderoso do Brasil. Então esse sujeito fez a ponte entre a gestora de investimentos REAG, REAG, e os familiares do ministro inconstitucional, burro para um caralho, energúmeno, uma tábua, era melhor pôr um Tamagotchi para decidir do que ele, Topogígio, então é o ministro Tofogígio, na compra do resort Taiaia, em Ribeirão Claro, no Paraná. Silvano era o braço direito de João Carlos Mansur, fundador e ex-CEO da REAG, e desde o último mês de agosto é investigado por sua participação em fundos de investimentos criados pela REAG, que é outro banco que o Banco Central liquidou, tá? Que é outro banco que o Banco Central liquidou, eu não li ainda o TP inteiro, para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro proveniente de atividades criminosas do PCC. E a depender do Alexandre de Moraes, daqui a pouco o PCC não tem mais atividade criminosa. Daqui a pouco nós vamos falar que ele já liberou o cachimbo. E quando liberaram a venda de maconha, pouquinho em pouquinho, eu lembro quando isso começou a ser discutido, eu estava na Jovem Pan. E eu falava isso nos pingos nos is. Vão passar maconha de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco vai ser a pedra do crack, os cachimbeiros, e por isonomia vai ser o cheirador de farinha. Então daqui a pouco o PCC está lícito. Toca logo imposto no PCC. Mas daí vocês têm medo, né? Em setembro de 2021, 2 fundos administrados pela REAG, que são os fundos Arlen e Leal, e representados por Silvano Gerstel, compraram uma parte da participação da família de Tofodídio, também conhecido como ministro inconstitucional, mas ministro Dias Toffoli, no resort Taiaia. Olha a cara do Taiaião aí na sua tela. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões de reais. Tá aí, e este cara de pau, ministro cara de pau, não larga o osso, porque ele ganha demais, cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Meus queridos, agora, falando nessa coisa toda do Master,
o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, validou a ficha de frequência, escuta isso, da funcionária fantasma na Câmara dos Deputados lá em Brasília, Thalys, com Y, não é Thales, é Thalys, com Y, dos Santos de Jesus, que é casada, sabe com quem? Sabe quem é este caboclinho aqui, ó? Esse doutor, esse médico? É o ministro do TCU, aquele que, se a gente não tivesse visto a licitação, estava depilando o cu, porque tinha lá depilador anal no orçamento do TCU do ano passado. Não ria, é verdade. Esse aqui é o ministro Jonathan de Jesus, que queria desfazer a liquidação do Master sozinho, no peito. E que aí o Vorcaro chamou influenciadores para dar, né, atenção a esta decisão. E não é que ele é casado com uma mulher que é funcionária fantasma da Câmara? Que seriedade desse TCU, hein? No período em que a mulher ficou empregada no gabinete do parlamentar, com um salário de pouco mais de 12 mil reais, para não fazer nada, né? As frequências dela foram atestadas integralmente pelo parlamentar, que nem parlamentar é, ele é um parlamentar. Aí ao fundo, até a cara do parlamentar, e a cara é parlamentar mesmo, ele olha no espelho e parlamenta. E não tem registro de falta, hein? Ele atestou, ela nunca foi, não tem registro de falta. Não tem registro de impontualidade, não tem registro de afastamento, de licença, e a alegação é a de que ela exercia atribuições diárias em atividades externas, acompanhando o deputado em agendas institucionais externas, razão pela qual sua presença física no gabinete não era permanente na Câmara. Será que estava com caso com o deputado? Ou é sem vergonha mesmo? Até por isso, os funcionários que realmente trabalham no gabinete de Gabriel Mota disseram não conhecer a esposa do ministro do TCU, que se trabalhasse com ele em externa, alguém do gabinete conheceria. Mas não trabalha não, olha, ó a cara dos dois safados. Cara de pilantra e cara de pilantra. Cara de pilantra e cara de pilantra. Pilantra! Casal de pilantra! Thalys de Jesus foi demitida depois que o Estadão publicou reportagem sobre o caso. O deputado Gabriel Mota era suplente do Jonathan de Jesus, porque o Jonathan de Jesus ele era deputado, aí o Lula o alçou a ministro do TCU. Então olha a seriedade do TCU que quer desfazer a liquidação do Master. Aí vendo. Aí depois aparece influenciador. Estou me sentindo um bobo. Ai, olha essa decisão do TCU. Ai, o TCU me revelou o que eu não estava vendo. Quem revelou foi esse pilantra! Que deixou o cargo para assumir a vaga no TCU. Aliás, ainda falando de Banco Master, de Toffoli, de pilantra, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal classificou como atípicas, anormais, as decisões do ministro inconstitucional Dias Toffoli sobre as provas obtidas em operações contra fraudes do Banco Master. Isso porque Toffoli restringiu o acesso ao material colhido pela PF e transferiu toda a custódia e responsabilidade de análise das provas para a Procuradoria-Geral da República do Paulo Bonetti. Em uma nota pública, a Associação de Delegados da Polícia Federal afirmou que os despachos, aliás, de Toffoli causam legítima perplexidade institucional
e que as providências adotadas pelo ministro destoam dos protocolos institucionais da corporação, abro aspas, representam uma afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica imparcial e eficiente da investigação criminal, fecho aspas. Aí eu vi a semana passada o presidente do CFM falando assim, aqui não, Jamelão, aqui não tem palhaço. Agora eu vejo a Associação de Delegado falando, aqui não tem palhaço, e a OAB continua fazendo esse papel de troçonhos, hein, ô Caivano? E só para te entregar, falando do Toffoli, é uma entrevista antiga que eu dei, mas eu coloquei no meu Instagram, @Pavinato, ontem, e esse vídeo já está com mais de 2 milhões de visualizações. Eu vi. Uma entrevista antiga. Eu explico o Toffoli. O que é o Toffoli? O Toffoli, vou deixar claro aqui, cursou o direito. É o mínimo. Aqui nesta mesa, todos nós cursamos direito. Sim, sim. Tanto o João, quanto o Cláudio Caivano, quanto eu. Aí ele cursou no Largo São Francisco. Era boa a faculdade naquela época. Naquela época tinha aula. Hoje só tem manifestação política. Hoje está uma tragédia. Nós vamos ver também. Os alunos se formam e chamam o ditador para falar. E aplaudem. Mas na época do Toffoli era uma faculdade boa, porque era a minha época. Então eu sei, eu lembro. O Toffoli, se ele não era o pior, ele está entre os top 5 dos piores alunos do Largo São Francisco. Ninguém sabe como ele se formou. Porque ele, eu não vou falar o que ele fazia lá, mas ele vivia no porão do centro acadêmico ao som de Bob Marley. Sabe Bob Marley? Sei, claro. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Não sei como se formou. Bom, Toffoli se formou, não se sabe como, porque era o pior. Um aluno, para ele ser medíocre, ele teria que ter estudado mais. Um aluno ruim. Advogou em grandes escritórios de advocacia? Não, nunca. Ele prestou concurso público 2 vezes, tomou pau nos 2. Fez pós-graduação? Não. Fez mestrado? Não. Doutorado? Fez doutorado? Não. Escreveu um artigo sequer antes de ser ministro? Nenhum. Deu aula, não deu para ver? Não deu aula em nenhum lugar. Tem aula. Não escreveu nenhum livro, nem capítulo de livro. Nem trecho de obra coletiva. E ele mente no currículo do STF, ele diz que ele é professor convidado da pós-graduação da USP. A USP tem um programa de pós-graduação que personalidades das áreas podem dar aulas como professores especiais por um período de 2 anos. Já faz mais de 2 anos que está lá no currículo dele, que está no site do STF. Ele é professor convidado da pós, que é mentira. Então, assim, nunca foi professor, nunca escreveu um artigo, nunca escreveu um livro, nunca escreveu sequer um capítulo de livro, nunca escreveu nada em coautoria, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez pós-graduação, lato sensu, não foi um advogado de sucesso, não conseguiu ser promotor nem juiz porque levou o pau nos concursos. E na época dele, salvo engano, não tinha nem TCC. A época que ele se formou não precisava nem fazer TCC. Nem TCC tem. Que beleza. Nem TCC. Ou seja, da esfera jurídica, para ele conseguir ser um lixo, o chorume tem que voltar do estado líquido para o sólido. Se não é que ele é só o cheiro do chorume. Isso é mais grave. E o que eu aposto. Mas ele, desde que se formou, porque ele era do centro acadêmico do Largo São Francisco, que era um centro acadêmico, não é? Com todas as benesses petistas. E ele era um cara sempre engajado na política acadêmica de esquerda. Tanto que ele sempre viveu pendurado no saco do PT. Quando Lula foi presidente, ele se torna AGU, e daí é um pulo
para ele ser o primeiro ministro do STF, não é que sem notável saber jurídico, sem nenhum saber jurídico. O que é inconstitucional. Mas o presidente Lula indicou, o Senado fingiu que sabatinou e o presidente Lula nomeou. Então, tudo que eu falo é a mais pura verdade. Ah, está me difamando. É tudo público que eu estou falando. Não tem um livro, não tem um artigo, era mau aluno, é tudo público. Que a universidade é pública ainda por cima. Tudo público. Então ele é uma excrescência das excrescências. A primeira grande excrescência, que depois passou boi, passou boiada. E aí agora ele fica dando assim: a Polícia Federal investiga o Master. Aí ele tira da Polícia Federal a análise das provas. Fala assim, eu vou guardar aqui no STF, vai ficar tudo dentro do meu rabo. Não, agora eu vou deixar tudo no rabo do Paulo Gonet. E vou dar para a polícia tanto tempo para ela investigar. Só, não investigou, acabou. Isso num país que nós temos os inquéritos do fim do mundo, e daqui a pouco eu vou morrer com 100 anos, vai ter 50 anos, essas porras desses inquéritos vão estar abertos. Ou seja, a corrupção no Brasil é escancarada, o golpe de Estado é escancarado. Esse ministro é ilegítimo. E a ilegitimidade do Toffoli deslegitima o STF, porque o Supremo só é Supremo pelo notável saber de cada um dos seus ministros. De maneira que nenhuma decisão do Supremo pode ser legítima com um sujeito desqualificado desse como juiz. Pois é, né? Tá aí a análise aí do Thiago Pavinato. E realmente, pessoal, aí quando a gente fala aqui que o Lula aparelhou o sistema, na verdade, o PT, né? O PT aparelhou todo o sistema ali em Brasília, trazendo pessoas aí como, por exemplo, o senhor Dias Toffoli, que tentou o concurso público para ser juiz e não conseguiu. E aí, cadê o notório saber jurídico? Pessoal, vocês lembram da juíza Ludmila Grillo? Pois é, a juíza Ludmila Grillo era ali do Paraná, de Curitiba, fazia um trabalho excelente, até ela começar a falar do STF, dos ministros do Supremo. Sabe o que aconteceu? Começou a ser perseguida e agora está exilada nos Estados Unidos. E por que eu estou citando ela? Porque ela sim tem um notório saber jurídico e poderia estar no lugar do senhor Dias Toffoli. Ela é uma pessoa centrada, é uma pessoa totalmente liberal e que tem outros princípios e valores e não é militante do PT e dos comunistas, como, por exemplo, alguns ministros ali do Supremo Tribunal Federal. A verdade é essa, pessoal. O Lula, o PT, o que eles fizeram a vida toda foi aparelhar o sistema. Porque aparelhando o sistema, você consegue perpetuar no poder. Agora, a única forma, segundo falou Olavo de Carvalho, a única forma de derrubar esse sistema e fazer uma faxina geral no Brasil seria mesmo uma intervenção militar dos Estados Unidos para poder limpar tudo. Você concorda com isso? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Outra coisa que está acontecendo também no Brasil e que a gente precisa apoiar e precisa realmente dar a nossa voz é com respeito à caminhada pela liberdade que está acontecendo ali em Goiás, em rumo a Brasília, feita por Nicolas Ferreira, feita pelo Gustavo Gaia, o André Fernandes, vários deputados já estão ali, o Carlos Jordi do Rio de Janeiro. E tudo isso para quê, pessoal? Porque já chega. Não tem como, pelas vias legais, não tem como a direita voltar ao poder, não tem como ter anistia, não tem como os presos políticos saírem dali e ir de volta para sua casa. Então, aí agora formou-se uma grande caminhada, uma grande corrente, justamente para poder colocar em liberdade aqueles que não fizeram crime nenhum. Agora, se a gente tivesse um notório saber jurídico por parte de ministros como esse aqui, que, por exemplo, nem é juiz, a gente já teria justiça nesse país. Mas o que a gente vê é o quê? Roubalheira, confusão, investigações sendo burladas aí, sendo bloqueadas, por exemplo. A PF quer porque quer investigar o Dias Toffoli, mas está sendo blindado. E agora eles vão tirá-lo da frente ali da relatoria, colocar ele lá no cantinho, bem escondido,
botar os documentos na mão de outra pessoa, aí vai acontecer aquilo que o André Marcília falou, vai voltar lá para a primeira instância. Pessoal, quando o senhor Fux falou o seguinte, durante o julgamento de Jair Bolsonaro, ele fez um voto extenso, né, de 11 horas, e ele falou o seguinte, que a Suprema Corte do Brasil era o Tribunal Superior mais suspeito ou que mais interferia, que era mais parcial na vida dos brasileiros do mundo, segundo um relatório internacional que classificou qual judiciário é mais parcial e interfere na vida do povo em todas as 190 e tantos países aí democráticos. O Brasil está no ranking número 1, ou seja, não dá, pessoal, não dá. Existe uma insegurança jurídica tremenda no Brasil, o que leva a acontecer esse tipo de coisa. E aí, quando a gente fala que a direita precisa se organizar, precisa planejar para poder ganhar espaço, muitos não entendem. Então agora está acontecendo aí essa manifestação aí através do Nicolas Ferreira. Esperamos que ali domingo tenha milhares de pessoas ali reunidas em Brasília e que possa fazer um barulho e não parar, tem que continuar, porque não adianta fazer só no domingo, fazer um auê ali e acabou. Não, tem que continuar nos próximos dias para ver se a gente consegue mudar essa situação e parar de ver esses rombos, escândalos, roubalheiras, principalmente envolvendo autoridades em Brasília. Quero te pedir para compartilhar esse vídeo, clicar aqui embaixo, compartilhar, se inscreve no canal, pessoal, para que você possa ficar bem informado e receba os nossos próximos vídeos que vamos trazer ainda essa semana aqui, cobrindo inclusive essa caminhada do Nicolas indo para Brasília. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.